Existem limitações que jamais devem ser ultrapassadas, nem mesmo pelas pessoas que mais amamos na vida. Porém, o que acontece quando aquele que cruza essa linha invisível é o próprio filho? Quando a pessoa que um dia preencheu completamente o seu coração se transforma numa fonte constante de feridas, destruindo sistematicamente a sua alma, a resposta para isso é ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. Nos próximos momentos, você compreenderá por que algumas conexões, até mesmo as mais sagradas, precisam ser cortadas para preservar a sua própria integridade. Você descobrirá quais 3 comportamentos decisivos de um filho marcam o ponto onde o amor se transforma em autodestruição e o corte de contato se torna a única resposta digna. Estas palavras não são um convite à vingança, mas um chamado à clareza. Porque às vezes, o ato mais corajoso de amor não é segurar, mas soltar conscientemente. Imagine que você está sentado numa sala repleta de lembranças, fotografias nas paredes, pequenos objetos que contam anos de cuidado. Mas no meio de todas essas evidências de amor, você sente um vazio que vai mais fundo que qualquer ferida física. É a compreensão de que a pessoa pela qual você teria dado a vida está te desmontando sistematicamente, não por acidente, não num momento de fraqueza, mas conscientemente, calculadamente, como se fosse um jogo. Carl Jung falou sobre a persona, a máscara que mostramos ao mundo. Mas o que acontece quando uma criança aprende a usar essa máscara para abrir as feridas mais profundas de seus pais? Jung percebeu que algumas pessoas usam seu conhecimento mais íntimo sobre outras como uma arma. Elas transformam confiança em munição e amor em campo de batalha. O primeiro sinal que nunca deve ser ignorado é a manipulação emocional consciente. Isso começa sutilmente. Seu filho conhece seus pontos fracos, suas cicatrizes não curadas, seus medos mais profundos, e um dia você percebe como esse conhecimento não vem mais da conexão, mas do cálculo estratégico. Memórias são reescritas, eventos passados são distorcidos, seus sentimentos são usados como arma contra você. Na psicologia profunda, existe um fenômeno que Jung chamou de sombra. São as partes da nossa personalidade que não queremos reconhecer, que projetamos nos outros. Mas o que acontece quando uma criança aprende a cultivar conscientemente essa sombra e usá-la como instrumento de poder? Quando descobre que seu amor a torna vulnerável e essa vulnerabilidade se torna sua força, Jung descreveu esse fenômeno como identificação projetiva. O outro se torna o recipiente para todas as sombras não processadas, toda raiva, toda decepção. Você não é mais vista como pessoa, mas como símbolo de tudo que deu errado na vida do seu filho. Você conhece a sensação quando palavras que uma vez trouxeram consolo de repente se tornam flechas? Quando sua história de sacrifício é transformada numa acusação, isso não é coincidência. Essa é a manipulação em sua forma mais pérfida. Seu filho aprendeu a usar seu amor contra você. Há um momento em que você reconhece que as conversas com seu filho se tornaram campos minados emocionais. Cada palavra é pesada, não por respeito, mas por medo da próxima explosão. Você começa a se sentir como um estranho em sua própria casa, como alguém que precisa pedir permissão para ter seus próprios sentimentos. A criança manipuladora desenvolve uma habilidade especial. Ela aprende a interpretar sua preocupação natural como fraqueza. Sua disposição para fazer compromissos se torna um convite para mais agressões. Ela reconhece que seu amor é incondicional e usa exatamente essa incondicionalidade como alavanca de controle.
O que uma vez foi sua maior força se torna a ferramenta de sua própria destruição. A manipulação frequentemente ocorre através da distorção do passado. Seu filho começa a reescrever a história do relacionamento de vocês. Momentos de cuidado são reinterpretados como sinais de negligência. Seus sacrifícios são declarados como evidência de sua incapacidade. A realidade é dobrada até você mesmo começar a duvidar de suas próprias memórias. A segunda fronteira, que nunca deve ser cruzada, é a traição pública de sua dignidade. Há uma diferença fundamental entre conflitos privados e humilhação pública. Jung alertou sobre o perigo quando o privado se torna espetáculo, quando a intimidade se transforma em palco para a crueldade. Imagine que você está numa sala cheia de pessoas que a conhecem e respeitam. De repente, você ouve seu próprio filho apresentando seus medos mais profundos, suas fraquezas, seus supostos erros como entretenimento. Suas dores se tornam piada. Suas lágrimas se tornam motivo de zombaria. Isso é mais que apenas desrespeito. Isso é um ataque à sua existência como pessoa digna. Jung percebeu que algumas pessoas procuram aliviar sua própria vergonha através da exposição de outros. Elas transformam a intimidade da família numa peça teatral, onde você representa involuntariamente o papel principal do bode expiatório. A psicanálise nos ensina que tais comportamentos frequentemente surgem de um sentimento profundo de impotência. Mas essa compreensão não desculpa a crueldade, apenas a explica. Em público, se desenrola um teatro cruel. Seu filho se apresenta como a vítima incompreendida e você como o pai tirano. A verdade se torna secundária. O efeito é tudo o que importa. Você é transformado numa caricatura de si mesmo, numa figura, numa peça que nunca concordou em representar. A humilhação pública segue um padrão pérfido. Primeiro, conversas privadas são tiradas de contexto e apresentadas como se fossem evidências de sua inadequação. Então, suas reações a essas distorções são usadas como mais evidências de sua suposta instabilidade. É um círculo vicioso onde cada tentativa de defesa se torna uma nova acusação. A criança que te expõe publicamente aprendeu que piedade é uma moeda poderosa. Ela se apresenta como vítima de seus supostos erros e colhe simpatia de pessoas que não conhecem toda a verdade. Você, por outro lado, se torna o alvo silencioso, incapaz de se defender sem parecer ainda pior. Quando seu filho exibe sua vulnerabilidade diante de outros, quando marca seu amor como fraqueza, quando sistematicamente te expõe diante de pessoas importantes para você, então cruzou uma linha que nunca deveria ser cruzada. Você não é obrigado a suportar essa humilhação. Você não é obrigado a sacrificar sua dignidade pelo privilégio de ser maltratado. É um fenômeno estranho. Quanto mais você se defende, mais culpado parece. Quanto mais você explica, mais desesperado aparece. Seu filho aprendeu que a publicidade é uma ferramenta poderosa para te silenciar. Quem quer parecer um pai ruim? A terceira, e talvez mais destrutiva violação de fronteira, é a culpabilização permanente combinada com demandas chantagistas. Aqui a criança se transforma num contador emocional, apresentando uma conta que nunca pode ser quitada. Jung descreveu isso como uma forma de vingança inconsciente, onde a criança responsabiliza os pais por todas as inadequações da vida. Você talvez conheça essa dinâmica. Tudo que dá errado em sua vida é declarado sua culpa. Cada decepção, cada fracasso, cada expectativa não cumprida é atribuída a você. E com essa culpabilização vem a exigência de reparação. Dinheiro, tempo,
submissão emocional. Tudo se torna moeda de uma dívida que você supostamente carrega. Isso não é cura. Isso é chantagem emocional, embrulhada em linguagem terapêutica. Seu filho aprendeu que o papel de vítima significa poder e que você, para provar seu amor, está disposto a se humilhar repetidamente. Jung alertou sobre tais relacionamentos simbióticos, onde uma pessoa se torna a fonte permanente de reparação para o sofrimento da outra. Isso não é amor. Isso é uma fusão tóxica que destrói ambos os envolvidos. A linguagem se torna uma ferramenta de manipulação. Palavras como trauma, negligência, violência emocional são usadas como armas, não para curar, mas para ferir. Seu filho aprendeu a linguagem da psicologia, mas não sua sabedoria. Ele usa termos terapêuticos para patologizá-la, diminuí-la, forçá-la ao papel de eternamente culpada. A criança chantagista desenvolve uma espécie de contabilidade emocional, onde cada uma de suas ações passadas é registrada como dívida. Ela mantém uma lista de suas supostas falhas e a apresenta a cada oportunidade como justificativa para suas demandas atuais. Você se torna a devedora eterna numa conta que nunca se equilibra. As demandas se tornam maiores e mais descaradas com o tempo. O que começou com pequenos pedidos de ajuda se desenvolve num sistema de exploração sistemática. Seu filho aprende que você, por amor e sentimento de culpa, dará quase tudo. Essa percepção se torna a base para mais chantagens. Há um momento em que você reconhece que seu filho não te vê mais como pessoa, mas como caixa eletrônico com sentimentos. Suas necessidades são ignoradas, seus limites desrespeitados, sua dignidade pisoteada. Você existe apenas como meio para satisfazer seus desejos e como bode expiatório para suas decepções. Mas aqui vem a verdade libertadora. Você não é obrigado a pagar essa conta. Você não é o bode expiatório da vida do seu filho. Você não é a fonte de todos os problemas dele e, definitivamente, não é a solução para todos os seus sonhos não realizados. A decisão de cortar contato não é uma capitulação, é um ato de autoafirmação. Jung falou sobre individuação, o processo pelo qual nos libertamos das projeções de outros e encontramos nossa verdadeira identidade. Às vezes, esse processo requer cortes dolorosos. Às vezes, precisamos nos separar de pessoas que amamos para nos salvar. Imagine que você está diante de um espelho e não vê mais a pessoa que uma vez foi. Anos de manipulação emocional, humilhação pública, constantes culpabilizações deixaram marcas. Você não se reconhece mais. Esse é o momento em que toma uma decisão. Ou você estabelece um limite, ou se perde completamente. O corte de contato não é o fim do amor. É o resgate do que sobrou de você. É a recusa de continuar servindo como alvo para as sombras não processadas de outra pessoa. É o reconhecimento de que alguns relacionamentos se tornaram tão tóxicos que só podem ser curados através de mudança radical. Jung nos ensinou que todo relacionamento é um espelho. Se seu filho a destrói sistematicamente, isso reflete não apenas seus próprios conflitos não resolvidos, mas também sua disposição de aceitar essa destruição. O momento em que você diz basta é o momento em que esse espelho muda. É um consolo estranho perceber que seu amor pelo seu filho não depende de estar fisicamente presente em sua vida. Amor não é uma performance que precisa de audiência, é um estado do coração que pode existir independente de circunstâncias externas. O corte de contato não termina o amor, termina a autodestruição. É importante entender que estabelecer limites não significa desistir, significa mudar as regras do jogo. Significa
sair do papel de vítima eterna e assumir responsabilidade por seu próprio bem-estar emocional. A decisão pelo corte de contato nunca deve ser tomada levianamente. Requer reflexão profunda, possivelmente acompanhamento profissional e, acima de tudo, o reconhecimento honesto de que todas as outras tentativas de reconciliação falharam. Mas quando esses três comportamentos, manipulação emocional, humilhação pública e culpabilização chantagista, se tornaram padrão fixo, então o corte de contato não é apenas justificado, mas necessário. Nas horas silenciosas da noite, quando o mundo dorme e só você está acordado com seus pensamentos, talvez sinta pela primeira vez em anos uma estranha tranquilidade. É a tranquilidade que surge quando você para de lutar contra moinhos de vento, quando para de esperar que alguém mude, que claramente mostrou não estar disposto a isso. Jung percebeu que algumas pessoas estão tão imersas em sua própria escuridão que arrastam outras consigo. Elas são como vampiros emocionais que se alimentam da energia vital de outros. A única proteção contra tais pessoas é a distância radical. Pense num jardim onde uma árvore doente envenena todas as outras plantas ao seu redor. O jardineiro enfrenta uma decisão difícil. Deve salvar a árvore doente e arriscar todo o jardim? Ou deve removê-la para preservar a saúde de todo o jardim? Às vezes, a ação mais amorosa é a mais dolorosa. O corte de contato com um filho é uma das decisões mais difíceis que uma pessoa pode tomar. Mas se a alternativa é a autoabdicação completa, se a alternativa significa sacrificar sua própria alma no altar de um relacionamento tóxico, então não é mais uma decisão, é uma necessidade. Há um tipo de silêncio que surge após um corte de contato. Não é o silêncio do vazio, mas o silêncio do esgotamento que finalmente encontrou descanso. Você talvez se surpreenda com quanta energia gastou mantendo vivo um relacionamento que há muito estava morto. Essa energia retorna lentamente para você. Jung sempre enfatizou a importância da individuação do processo pelo qual nos libertamos das expectativas e projeções de outros e encontramos nossa identidade autêntica. Esse processo, às vezes, requer medidas drásticas. Requer coragem para terminar relacionamentos que nos impedem de ser nós mesmos. Os três comportamentos que justificam o corte de contato não são crises temporárias. São padrões que se desenvolveram ao longo de anos. São expressão de um distúrbio fundamental na forma como seu filho percebe você e o relacionamento de vocês. E padrões só mudam quando têm consequências. O corte de contato é uma dessas consequências. É uma mensagem clara. Estou disposto a perder tudo antes de me perder. É um ato de amor próprio, em sua forma mais radical. Na psicologia, existe o conceito de desamparo aprendido. Descreve o estado onde alguém para de lutar porque aprendeu que seus esforços são inúteis. Talvez você tenha passado anos nesse estado, tentando reparar um relacionamento que foi sistematicamente sabotado do outro lado. O corte de contato é o oposto do desamparo aprendido, é a reconquista de sua capacidade de ação. Jung falou sobre a segunda metade da vida, como o tempo em que aprendemos a viver para nós mesmos, ao invés de apenas para outros. Talvez o corte de contato com um filho destrutivo seja o primeiro passo nessa segunda metade da vida. O primeiro passo numa vida onde suas próprias necessidades são tão importantes quanto as dos outros. É também importante entender que o corte de contato não precisa durar para sempre. É uma ferramenta, um método para interromper a dinâmica de um relacionamento tóxico. Se seu filho estiver disposto a assumir responsabilidade
por seu comportamento, se estiver disposto a respeitá-la como pessoa igual, se estiver disposto a trabalhar na cura do relacionamento, então o contato pode ser restaurado. Mas essa mudança deve partir do seu filho. Você não pode forçá-la, não pode comprá-la através de mais sacrifícios, não pode provocá-la através de ainda mais autoabdicação. Você só pode criar as condições sob as quais a cura se torna possível. E às vezes, isso significa que você deve estar disposto a ficar sozinho por muito tempo. Jung nos ensinou que solidão e estar sozinho são duas coisas diferentes. Solidão é o sentimento doloroso de estar separado dos outros. Estar sozinho é a decisão consciente de viver em paz consigo mesmo. O corte de contato pode ser a transição da solidão para o estar sozinho consciente. No silêncio que surge após o corte de contato, você talvez descubra coisas sobre si mesmo que foram abafadas por anos pelo barulho do relacionamento tóxico. Talvez reencontre sonhos que há muito abandonou. Talvez descubra forças em si que nunca conheceu. O corte de contato é também um presente para seu filho. É a recusa de continuar sendo uma válvula para sua raiva não processada. É a negação de continuar no papel de bode expiatório. Força seu filho a confrontar suas próprias sombras, ao invés de projetá-las em você. Jung percebeu que as pessoas frequentemente só estão prontas para a cura quando sentem completamente as consequências de seu comportamento. Enquanto você estiver disposto a suportar as humilhações, enquanto estiver disposto a assumir a culpa, enquanto estiver disposto a arcar com os custos emocionais de sua imaturidade, seu filho não tem razão para mudar. O corte de contato quebra essa dinâmica. Ele diz: não estou mais disposto a ser o preço de sua imaturidade emocional. Não estou mais disposto a sacrificar minha dignidade por sua conveniência. Não estou mais disposto a me destruir para salvá-lo. Essa mensagem é dura, mas também é honesta. E às vezes honestidade é o maior presente que podemos dar a alguém, mesmo que inicialmente pareça crueldade. Jung sempre enfatizou que amor verdadeiro às vezes requer fazer o que é mais difícil. Às vezes amor significa soltar. Às vezes amor significa estabelecer limites. Às vezes, amor significa ter coragem de ficar sozinho, ao invés de afundar num relacionamento destrutivo. O corte de contato é um ato de amor. Amor por si mesmo. Amor pelo que você vale. Amor pela dignidade que toda pessoa merece. E, paradoxalmente, é também um ato de amor pelo seu filho. É a recusa de reforçá-lo em seus padrões destrutivos. É a negação de ser uma vítima voluntária para seus traumas não processados. A decisão pelo corte de contato nunca é simples. Vai contra todo instinto paternal, contra toda expectativa social, contra toda noção romântica de amor incondicional. Mas às vezes o que vai contra todos os instintos é exatamente o que precisa ser feito. Jung nos ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o certo apesar do medo. O corte de contato com um filho destrutivo requer coragem enorme, a coragem de ser incompreendido, a coragem de ser julgado, a coragem de ficar sozinho, mas essa coragem é recompensada, não imediatamente, não sem dor, mas inevitavelmente. É recompensada com o retorno de seu autorrespeito, é recompensada com a redescoberta de seus próprios sonhos, é recompensada com a percepção de que você é mais que a soma das projeções de outras pessoas. No silêncio após o corte de contato, você talvez ouça pela primeira vez em anos sua própria voz novamente.
Não a voz da culpa, não a voz do medo, não a voz da obrigação, mas sua voz verdadeira e autêntica, a voz que sabe do que você precisa, a voz que sabe o que você merece, a voz que sabe que você vale ser respeitado. Se você chegou até aqui, talvez já sinta o poder dessas palavras em seu coração. Talvez se reconheça nessas linhas. Talvez encontre aqui a coragem que estava procurando. Compartilhe seus pensamentos conosco. Deixe outros saberem que não estão sozinhos com suas decisões difíceis. E se busca mais apoio neste caminho de autodescoberta e cura, então acompanhe conteúdos similares. Aqui você encontra uma comunidade de pessoas que entendem que verdadeira força às vezes significa tomar decisões difíceis. Juntos, seguimos o caminho de volta para nós mesmos.